Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, mais uma vez, compartilhar com os irmãos um estudo e vai ser beneficiado para a escola dominical desse trimestre, falando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa do Espírito Santo. Que esse estudo sirva para que possa de autoajuda, para complementar alguns assuntos referentes dentro da revista Escola Dominical. Se alguns dos professores se interessar por esses ensinamentos, que venha rechear o seu estudo para que melhore a vida espiritual de cada aluno da escola dominical, aqueles que têm interesse de aprender a palavra do Senhor. Sempre é bom aprender a palavra do Senhor e estar consciente do que a palavra do Senhor nos diz, para que possamos andar por ela e obedecê-las, para que nós viemos ter uma vida espiritual sadia. Porém, nesta noite eu quero falar sobre a obra da carne e também o fruto do Espírito Santo. Podemos caminhar já que a obra da carne. A obra da carne. A palavra carne no grego quer dizer saxe. A palavra carne no grego significa saxe. É a natureza caída com seus desejos corrompidos, que gera conflito interior. Está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 15 e 24. Romanos 8, versículo 6 ao 8 e 13. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Aqueles que praticam a obra da carne não herderão o reino de Deus. Está em Gálatas capítulo 5, verso 21, parte B. Aqui vai a primeira obra da carne, a prostituição, no grego que significa porneia, relação fora do casamento, adultério, imoralidade. Pornografia nas suas variadas formas. Está escrito no livro Mateus, capítulo 5, e o verso 32, Mateus, capítulo 19, e o verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 25, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e Apocalipse, verso 17, ou capítulo 17. A segunda obra da carne, vamos encontrar a palavra impureza, que no grego significa encartasia. A cartasia é impureza no grego. Pecados sexuais, a impureza, atos pecaminosos e vícios, inclusive os maus pensamentos e desejos do coração, estado errôneo que demanda a purificação. Você vai encontrar no livro de Éfeso, capítulo 5, verso 3. Colossenses, capítulo 3, verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. A terceira obra da carne é a lasciva. No grego, a palavra no grego é assegeia. Assegeia, que significa lasciva, no grego. Que nos traz a tradução de sensualidade, incontinência, violência, rude, indica excesso de desejos sexuais. Nós temos referências como Sodoma e Gomorra, nos traz uma ideia. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 21,
Você também vai pegar essa referência de lasciva em Éfeso capítulo 4, verso 19. A quarta obra da carne, nós vamos encontrar sobre a idolatria, que no grego seja eudolatria. No grego, essa palavra é conhecida eudolatria. Adoração a ídolos, espírito pessoais e também confiança numa pessoa, se torna idolatria, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual a Deus e a sua palavra. Se torna-se idolatria ou eudolatria. Você vai encontrar no livro do Velho Testamento, no segundo livro do Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, verso do 3 ao 5, Deuteronômio capítulo 4, do 15 ao 28, Colossenses capítulo 3 e verso 5. A quinta obra da carne é a feitiçaria, que no grego é parmakeia. No grego significa parmakeia, a feitiçaria, que nos traz esta obra como magia, droga, veneno, forma de magia, invocação aos espíritos, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática de feitiçaria. Você vai encontrar lá no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 11 e 22, Êxodo 8, 18, Apocalipse 9, 21 e Apocalipse 18, verso 23. Então vamos falar a sexta obra da carne, que é inimizade, que no grego significa ektara. Ektara, que é inimizade, que traz o derivado da palavra hostilidade, intenções e ações forte e hostis, antipatia, inimizade externa. Aqui está a inimizade, uma obra da carne. A sétima é porfia, que no grego quer dizer eres. O eres que é discussões, brigas, oposições, luta por superioridade. Você vai encontrar no livro de Romanos, capítulo 1, verso 29, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 3. A oitava obra da carne está na palavra emulação, que no grego significa zelos ou ciúmes. Que significa no português como ressentimentos, inveja ou inveja amarga do sucesso dos outros. Você vai encontrar em Romanos capítulo 13, verso 13, primeira carta aos Coríntios, verso 3 e o verso 3. A nona obra da carne é iras, que no grego é trumos, que tem como a palavra emoções agitada, emoções agitada, íria ou fúria, explosiva, que corrompe através da palavra e ações violentas. Essas se chamam as iras. Você vai encontrar na carta do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3 e verso 8. A décima obra da carne é a pelejas, que no grego quer dizer ariteia, que é ambição discordante, ambição egoísta e a cobiça do poder. Aqui está as pelejas, como obra da carne. Você vai encontrar em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 20, Filipenses,
capítulo 1, versos 16 e 17. A 11ª obra da carne é dissensões, que no grego é dicostasia, que no grego é discostasia. É discórdia, atritos, introduzir ensino na congregação sem respaldo bíblico ou na palavra de Deus. Você vai encontrar lá em Romanos capítulo 16, verso 17. A 12ª obra da carne é heresias, que no grego quer dizer eireses. No grego quer dizer eireses. A palavra eireses, que significa na congregação, ou facção, pode-se dizer assim, que são facções, partido, bando, grupo divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destrói a unidade da igreja. Este chama heresia ou hereses, que traz esse resultado, ou facções ou grupos, que muitas vezes traz divisões na comunidade ou na unidade da igreja. Aqui está a 12ª obra da carne. Você vai encontrar lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 19. A 13ª obra da carne é a inveja, que no grego quer dizer tônus, que está no coração maldoso, que não suporta o sucesso dos outros, na antipatia ressentida contra outra pessoa, que possui algo que não temos e queremos. Aqui está a inveja, né? 14ª obra da carne é homicídios, que no grego quer dizer pônus. Matar o próximo por perversidade. Essa que é a obra da carne, o homicídio. 15ª obra da carne é bebedice, que no grego quer dizer met. Festa e prazer em acessos, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida e embriaguez. Aqui está a 15ª obra da carne, que é a bebedice. A 16ª é glutonaria, que no grego quer dizer konos, ou komos, que é diversões, festa, comidas e bebida de modo extravagante, desesfreadamente, envolvendo drogas, envolvendo sexo, coisas semelhantes, e tagarela sem parar. Quer dizer, isso é um 16ª ou 16 obra da carne. Quando fala obra da carne, quer dizer o desejo da alma, né, que faz com que a carne, com as suas condições motoras, venha à prática. Mas vamos aprender também o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O versículo baseado está em Gálatas capítulo 15, verso 16, Romanos capítulo 8, verso 5 ao 14, 2 Coríntios, verso 6, capítulo 6, verso 6, Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 2 e 3, Carta aos Efésios, capítulo 5, verso do 9 ao 11,
Colossenses capítulo 3, verso 3, do 12 ao 15. E segunda carta de Pedro, universal de Pedro, capítulo 1, do versículo 4 ao 11. Andar no Espírito aponta para um modo de viver íntegro que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Então você tem que andar conforme a Bíblia nos ensina, que é considerado o fruto do Espírito, que nós vamos explanar nesse pequeno ensino para que sirva para você e você colocar em prática. Este fruto se manifesta no crente à medida que ele permite que o Espírito dirige e influencia a sua vida de tal maneira a subjugar e vencer as obras da carne. Aqui está como você pode dominar a obra da carne, desde já que o Espírito Santo domine o seu espírito para que você tenha a força de dominar as obras da carne. A primeira obra, o fruto do Espírito, é a caridade, que no grego quer dizer ágape. Em outras versões quer dizer amor. É interesse em buscar do bem de outras pessoas sem nada querer em troca. Você vai encontrar na carta aos Romanos, capítulo 5, 1 Coríntios 13, que lá fala sobre amor. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 2. Colossenses, capítulo 3, verso 14. Segundo fruto do Espírito Santo é o gozo, que no grego quer dizer chara. Segundo fruto, gozo. Em outras versões, se traduz alegria. É júbilo que não é criado à força. São júbilo que não é criado à força. A sensação de alegria baseada no amor. Né? Graça, bênção, promessa da presença de Deus. Bênção esta que pertence àquele que crê em Cristo. E chama-se gozo. Você vai encontrar no Salmo 119, versículo 16, segunda carta ao Coríntios, capítulo 6, verso 10, segunda carta ao Coríntios, capítulo 12, verso 9, 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, e Filipenses, capítulo 1, verso 14. A terceiro fruto do Espírito Santo. O terceiro fruto é a paz, que no grego quer dizer Irene, que significa calma, coerência, harmonia. É um estado de realização perfeita, né? Em harmonia, em todas as relações. Inquietude do coração, de mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o Pai Celestial. Isso significa o terceiro, que é a paz. Você vai encontrar lá em Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos capítulo 15, verso 33, Filipenses capítulo 4, verso 7, e 1 Tessalonicenses, verso 5, 23, e Hebreus capítulo 13, verso 20. O quarto fruto do Espírito Santo é longanimidade, que no grego quer dizer macrotomia. Longanimidade no grego quer dizer macrotomia. Ser longânimo. É paciência, a natureza disciplinada por muito tempo, perseverança, sem tardio para irar-se, ou para o desespero. Você vai encontrar na primeira carta aos Efésios, capítulo 4, verso 2,
2 Timóteo capítulo 3, verso 10 e Hebreus capítulo 12, verso 1. O segundo fruto do Espírito é benignidade, que no grego quer dizer Christotes. Christotes. Benignidade, que é generosidade, misericórdia, não querer magoar alguém, nem lhe provocar dor a alguém. Você vai encontrar na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 32, Colossenses, capítulo 3, verso 12, 1 Pedro, capítulo 2, verso 3. O sexto fruto do Espírito Santo é a bondade, que no grego quer dizer agathosune. Agathosune. Agathosune quer dizer bondade no grego, que é bom, tolerância, zelo pela verdade, pela retidão, a repulsa ao mal, poder ser expresso em atos de bondade. Você vai encontrar em Lucas capítulo 7, verso 37 ao 50, nessa passagem. Ou na repreensão e na correção do mal. Você corrigir uma pessoa que está no mau caminho, também se torna um ato de bondade. Que você vai encontrar lá em Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. Aqui está essa referência da bondade. A sétima, ou sétimo fruto do Espírito é a fé, que no grego quer dizer pistis. Em outra versão quer dizer fidelidade, ou emonar. Né? Fé sincera, lealdade constante, inabalável, alguém com quem estamos unidos por promessas, compromissos, fidelidade e honestidade. Aqui está a palavra de fé. Né? Você vai encontrar Mateus 23, 23, Romanos capítulo 3, 3, primeira carta de Paulo ao Timóteo capítulo 6, verso 12, segunda carta do apóstolo Paulo capítulo 2, verso 2, segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo capítulo 4, verso 7. E carta do apóstolo Paulo a Tito capítulo 2, verso 10. O oitavo fruto do Espírito Santo é a mansidão. Mansidão, que no grego chama prautes, que tem como palavra suave, cortesia, pessoa ser dócil, humilde, moderação, associada à força, à coragem, descrever alguém que pode irar-se com equidade, né? Quando for necessário, também humildemente submeter quando for preciso. Aqui está a palavra mansidão. Você vai encontrar lá a segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 25, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, Mateus capítulo 11, verso 29, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Gálatas, capítulo 1, verso 9, Números, capítulo 12, verso 3, Êxodo, capítulo 32, do verso 19 e 20. A nono fruto do Espírito Santo, que é temperança, que no grego significa egrateia. Temperança, que é egrateia. Em outras versões, domínio próprio, que tem como a palavra autonegação, controle ou domínio sobre o nosso próprio desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos dos cônjuges e também a pureza. Aqui você vai encontrar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7 e 9,
Primeira carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 8. A carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 5. Aqui está a palavra temperança, né? Que no grego quer dizer ekrateia, em outras versões, domínio próprio. Aqui está esse ensinamento simples, mas que possamos a cada dia relembrar para que possamos caminhar, porque o Espírito Santo faz nos lembrar, para que possamos sempre nos errar e que o fruto do Espírito Santo venha nos conceder nesta guerra entre o Espírito e a carne, que a vitória permaneça em nosso espírito, para que possamos ter êxito, para que possamos ter força, para que possamos ter vitória sobre a nossa vida, tanto física e espiritual, em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que nesses próximos dias nós vejamos em outros estudos referente à pessoa do Espírito Santo. Quero agradecer desde já a todos que receberam, que vão receber, ou que estão ouvindo, que vão ver e ouvir e colocar em prática no seu ensinamento esse estudo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar convosco. Em nome de Jesus.